Antes de começarmos esta oração, quero te convidar a algo mais profundo do que simplesmente repetir palavras. Respire por um instante. Silencie a pressa, porque muitas vezes Deus fala nas pequenas pausas que fazemos, nos intervalos onde o coração finalmente se aquieta para ouvir. Nem sempre é fácil confiar quando a alma está cansada e o cenário ao redor parece ameaçador, mas a palavra nos lembra repetidas vezes que a verdadeira coragem nasce não do tamanho do problema, mas da direção do nosso olhar. Quando olhamos somente para o que nos cerca, o medo cresce, mas quando levantamos os olhos para o Senhor, a fé encontra espaço para florescer. E é isso que vemos na história do rei Asa, um homem que começou derrubando ídolos, restaurando a adoração e conduzindo sua nação de volta ao Senhor. No entanto, quando um novo desafio surgiu, seu coração se desviou. Ele escolheu estratégias, alianças e soluções humanas antes de buscar a Deus. O problema não era o inimigo, era a confiança deslocada. Asa mudou o foco, e onde o foco muda, o destino muda junto. Hoje, o Espírito Santo te pergunta: onde está a sua confiança? Nos seus recursos? Nas pessoas? Nas circunstâncias? Ou no Deus que nunca falhou? Se você crê que Deus está falando com você, diga amém. A Bíblia nos mostra que o maior conflito de Asa não foi externo, foi interno. O profeta lhe disse claramente: porque você confiou no rei da Síria e não no Senhor, o seu Deus. Não era sobre soldados, números ou estratégia. Era sobre o coração ter se apoiado onde não deveria. E então vem uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pare e pense nisso. O Deus Todo-Poderoso está procurando pessoas para fortalecer. Ele está à procura de corações entregues, não perfeitos. Ele não busca especialistas, nem heróis, nem pessoas que sempre acertam. Ele procura alguém que diga: Senhor, minha confiança é tua. Hoje, Ele também te procura. Ele vê a guerra que você não conta, o peso que você tenta esconder, a ansiedade que tenta te dominar. Ele vê o esforço de tentar resolver tudo sozinho. Mas Ele diz: filho, filha, entrega, deixa eu carregar. A questão nunca foi o tamanho do gigante, mas a posição da sua confiança. Quando a confiança muda, a vida muda. Quando o coração retorna ao Senhor, o caminho volta a se alinhar. Se essa palavra falou com você, declare: Senhor, eu confio em Ti. Quando enfrentamos desafios, é natural querer controlar tudo, pensar em cada possibilidade, cada risco, cada saída. Mas a verdade é que nenhum plano humano, por melhor que seja, pode substituir o cuidado de Deus. Pessoas são importantes, estratégias são úteis, oportunidades são válidas, mas apenas o Senhor pode sustentar o que realmente importa. O salmista entendeu isso quando declarou: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não é que Deus ignore nossos esforços. Ele nos deu sabedoria e responsabilidade. Mas Ele sabe que, sem sua presença, tudo se torna mais pesado do que deveria ser. É por isso que Ele nos chama a redirecionar o olhar, tirar os olhos do caos e colocá-los nele. E como fazemos isso na prática? Começamos decidindo onde fixamos nossa atenção. O livro de Hebreus nos ensina a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando a ansiedade tenta controlar nossos pensamentos, o Espírito Santo nos lembra: olhe para Cristo. Deixe a verdade dele moldar o que você vê. A paz não vem porque o problema desaparece. Ela vem porque nossa perspectiva muda. Se você deseja manter seus olhos em Jesus hoje, escreva: meus olhos estão no Senhor.
Quando a ansiedade tenta empurrar o coração para o desespero, Deus nos chama para um caminho diferente: a rendição em oração. Não é desistir, é entregar. Não é passividade, é confiança ativa. A palavra diz: em tudo, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. E a promessa é clara: e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Perceba, Deus não promete apenas respostas, mas paz. Uma paz que protege a mente como um soldado em vigília. Muitas vezes, pedimos que Deus mude a situação, quando Ele quer primeiro mudar o nosso interior. O segredo está na oração honesta, não a oração ensaiada, mas aquela que abre o peito e diz: Senhor, eu estou cansado, eu estou preocupado, eu estou lutando, mas eu entrego. E enquanto você entrega, o peso começa a sair. Enquanto você agradece, a ansiedade perde força. Enquanto você ora, Deus trabalha em áreas que você nem vê. É isso que o Espírito Santo faz. Ele acalma o coração, que tenta controlar tudo, e lembra, de forma suave e firme, que Deus está no comando, mesmo quando você não está vendo nenhum movimento. Hoje, Deus te chama para trocar o esforço desesperado pela confiança tranquila. Se você entrega suas preocupações a Deus agora, escreva: eu entrego nas mãos do Senhor. Confiar em Deus não significa abandonar a responsabilidade, mas significa não carregar um peso que nunca foi nosso. A palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso revela algo profundo. Muitas vezes, o que nos cansa não é o problema, mas a tentativa de entender tudo, prever tudo e controlar tudo. Deus não nos chamou para sermos oniscientes. Ele não espera que você saiba cada detalhe, cada risco, cada resultado. Ele pede apenas uma coisa: reconheça-me em todos os teus caminhos. Ou seja, inclua Deus em cada passo. Antes de decidir, ouça. Antes de agir, ore. Antes de seguir, entregue. Quando você faz isso, a palavra promete: e Ele endireitará as tuas veredas. Não é você tentando abrir caminho sozinho. É Deus nivelando o terreno à sua frente, removendo obstáculos que você nem percebeu, direcionando passos que você não teria coragem de dar. Confiar não é ficar parado. Confiar é caminhar sabendo que Deus está liderando a jornada. Confiar é descansar sabendo que Ele enxerga o que você não vê. E quando a dúvida vier, lembre-se: nenhuma instrução humana pode substituir a direção divina. Você não precisa ser forte o tempo todo, apenas fiel. Se você escolhe confiar mais em Deus do que em si mesmo, escreva: Senhor, eu confio na tua direção. Existe uma tentação silenciosa que atinge até os mais firmes na fé. Substituir Deus por um plano que parece seguro. Isso não acontece de uma vez. É sutil. Primeiro, confiamos em uma solução. Depois, confiamos na nossa própria força. E quando percebemos, estamos apoiados em algo que não pode nos sustentar. A Bíblia é clara em Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Mas bendito o que confia no Senhor. A diferença entre o maldito e o bendito não está nas circunstâncias, mas no lugar onde cada um coloca sua confiança. Aquele que confia apenas em si mesmo é como um arbusto no deserto. Sobrevive, mas sem vida plena. Mas aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, firme, verde em tempos de calor, frutífera em tempos difíceis, sustentada, mesmo quando tudo ao redor parece seco.
Perceba, Deus não quer que você dependa de planos frágeis. Ele quer que sua força venha da fonte certa. Quando sua confiança está em Deus, você não apenas resiste, você floresce. E mesmo quando tudo parece contrário, você permanece firme, porque sua raiz está no lugar certo. Se você escolhe ser essa árvore plantada em Deus, declare: minha confiança está no Senhor. Quando o medo se aproxima, é fácil acreditar nas ameaças e esquecer das promessas. Mas a fé não se alimenta do que os olhos veem, ela se alimenta do que Deus disse. Por isso, a palavra nos chama a falar a verdade ao nosso próprio coração. Davi declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não disse isso porque tudo estava calmo, mas porque sua alma precisava ser lembrada daquilo que nunca muda. Deus está presente, mesmo quando tudo parece confuso. Outro salmista afirmou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Esta é uma decisão diária. Você pode escolher confiar na força humana, no que é visível, no que parece poderoso, ou pode decidir apoiar-se naquele que é fiel, imutável e eterno. Toda vez que você declara a verdade, sua alma muda de direção. Você para de olhar para o problema e volta a olhar para o provedor. Você para de se apoiar no medo e passa a se apoiar na promessa. E lembre-se, Deus não falhou ontem, não falha hoje e não falhará amanhã. O que Ele começou, Ele termina. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Se você escolhe declarar a verdade de Deus sobre sua vida, escreva: eu confio no Deus que não falha. Manter o coração totalmente de Deus é um desafio diário. O mundo tenta nos distrair, as preocupações tentam nos dividir e as circunstâncias tentam nos empurrar para longe da presença do Senhor. Mas a palavra nos lembra que os olhos de Deus percorrem toda a terra, procurando aqueles cujo coração é inteiro, íntegro e rendido a Ele. Isso significa que Deus não está observando para punir, mas para sustentar. Ele procura quem Ele possa fortalecer, levantar, renovar e guardar. E quando encontra um coração que pertence a Ele, Ele derrama graça, direção e proteção. A história do rei Asa nos mostra isso de forma clara. Deus continuava oferecendo apoio, mesmo depois de seus erros. E essa verdade também alcança você. Mesmo quando você falha, Ele te chama de volta. Mesmo quando você se distrai, Ele te puxa para perto. Mesmo quando você perde o foco, Ele te lembra quem realmente te sustenta. O Senhor não espera a perfeição, espera a entrega. Quando você vacila, Ele te restaura. Quando você se perde, Ele te guia. Quando você duvida, Ele te ensina a confiar novamente. E assim, passo a passo, Ele forma em você um coração firme, equilibrado e cheio de fé. Se você quer entregar seu coração totalmente a Deus, escreva: meu coração é do Senhor. Há momentos em que Deus não remove o obstáculo imediatamente. Não porque Ele não pode, mas porque está te fortalecendo através dele. A palavra diz que quando os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Às vezes, o livramento é instantâneo. Outras vezes, o livramento é gradual. É Deus te sustentando por dentro, enquanto a situação ainda não mudou por fora. E isso não significa ausência de cuidado. Significa processo. Significa crescimento. Significa que Deus está trabalhando profundamente, onde ninguém vê, moldando sua fé para suportar aquilo que Ele está prestes a te entregar. Muitas vezes queremos que Deus abra o caminho, mas Ele quer primeiro abrir nossos olhos. Quer que reconheçamos sua voz, quer que aprendamos a depender dele mais do que das circunstâncias.
quer que, ao invés de repetir o erro de Asa e colocá-lo de lado, nós o busquemos antes de qualquer movimento. O Senhor não divide sua glória com nada. E quando você o busca em primeiro lugar, tudo que antes era confuso começa a se alinhar. A força aumenta, a clareza cresce e a paz se estabelece como uma âncora dentro de você. Hoje, Deus te chama para esse lugar. Buscar, confiar, esperar e avançar do jeito dele. Se essa palavra te fortalece hoje, escreva: Eu espero no Senhor. Senhor, enquanto encerramos este momento de oração, reconhecemos que nada disso teria valor se não fosse o teu amor que sustenta cada passo, cada decisão e cada respiração. Tu nos conduz mesmo quando não percebemos. Tu nos guardas mesmo quando não entendemos. Tu permaneces fiel mesmo quando nós falhamos. Que o amor de Cristo seja agora a força que envolve esta pessoa que ora comigo. Que esse amor cure o que ainda dói, restaure o que ainda está quebrado e reacenda o que parecia apagado. Que o amor que vem do teu coração encha a alma dela com paz, propósito e esperança renovada. Que a partir deste momento ela sinta o teu amor se tornando um abrigo, um lugar onde a mente descansa, o coração se fortalece e a fé se firma. Que ela saiba, nada pode separá-la do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa sentir o amor de Deus hoje.